Oi, gente! Eu sou a Fernanda do Ateliê Meia Tigela e hoje tô com uma aula muito especial para vocês. Vem aprender comigo como fazer esses kits organizadores incríveis. São perfeitos para vender e também para presentear. Afinal de contas, todo mundo gosta de manter as suas coisinhas organizadas e você consegue vender esses kits organizadores para muitos públicos. E eu vou te ensinar todas as técnicas para você costurar essas peças tanto no tecido quanto no sintético. E para quem tem medo de fazer colocação de vivo, não se preocupa, porque eu vou te ensinar que dá sim para fazer essas peças com ou sem a aplicação do vivo. Essa aula é completamente gratuita, você pode assistir ela até o final e aprender todas as técnicas. Mas para ter acesso aos moldes, você precisa fazer a compra deles lá na minha loja virtual, que é meiatigela.com.br. Fazendo a compra dos moldes, você recebe os arquivos separadinhos em PDF para você fazer a impressão deles aí na tua casa, e o download é liberado automaticamente assim que você faz o pagamento. Aí eu fiz a modelagem de 2 kits diferentes para você escolher. Esse modelinho aqui é o Bibiana, já esse aqui é o Isabela. Comprando então os moldes do kit organizador modelo Isabela, você recebe o molde dessa maleta organizadora maravilhosa, super espaçosa, além de 4 moldes de necessaire modelo box que cabem direitinho dentro dela. Cada uma dessas necessaire tem medidas diferentes, então realmente cada uma delas tem uma modelagem diferente que você pode vender junto com a maleta ou separadamente. Não se preocupa que lá no meu site você vai encontrar muitas fotos e também todas as informações detalhadas sobre cada um dos projetos. Além, claro, de todas as medidas das peças já prontas. E o segundo modelo é o kit organizador Bibiana. Eu coloquei a maleta do kit Bibiana dentro do kit Isabela para você ver que ela é um pouquinho menor na largura e comprimento, mas ela é mais alta. Então, comprando o kit de moldes do modelo Bibiana, você vai receber a modelagem dessa frasqueira, que é a maleta organizadora onde todo o restante do kit vai dentro. Você também recebe o molde de um estojo box, que você vai produzir 3 unidades. E nesse kit incrível, você também recebe o molde de uma segunda frasqueira, que encaixa perfeitamente dentro da maletinha organizadora. E assim como lá no modelo Isabela, todas as peças do kit Bibiana podem ser vendidas individualmente ou nesse kit maravilhoso que fica perfeito para viagens. E você pode escolher se quer comprar os moldes somente do kit Isabela ou somente do kit Bibiana. Lá no meu site eles vão estar disponíveis para você fazer a compra então individual deles. Mas eu tenho uma surpresinha e um presente para quem resolver fazer a compra dos 2 kits de modelagens. Então, se você fizer a compra do kit Bibiana e do kit Isabela, além de ter um desconto extra, você vai receber de presente um kit extra de modelagens que eu vou mostrar só no final dessa aula, que é para você ficar comigo até lá. Mas atenção, porque esse kit extra de moldes vai ser presente somente durante o lançamento e para quem fizer a compra do combo, porque depois ele vai ser vendido lá na minha loja também. Aí lá no meu grupo VIP do WhatsApp tem um cupom de desconto te esperando que dá 10% extra em qualquer projeto aqui do ateliê. E o link para você entrar no grupo vai estar aqui na descrição do vídeo. Pagando no Pix tem mais 5% de desconto. E durante o período de lançamento desses projetos, eu vou colocar todas as minhas apostilas e modelagens antigas com 20% de desconto automático. Vai estar tudo explicadinho para você aqui na descrição do vídeo, então aproveita. Aí, fazendo a compra de qualquer um desses moldes aqui do projeto Bibiana ou Isabela, você também recebe como presente uma mini apostila de costura criativa com muitas informações úteis para quem está começando aí nesse universo, e também uma lista com sugestões de materiais para você trabalhar tanto no tecido quanto no sintético, com indicações de tecidos, cuidados, agulhas, estruturadores, linhas e muito mais. Então aproveita e bora costurar comigo! E não tem como começar de outro jeito, bora falar então sobre as modelagens que precisam ser montadas antes da gente começar a cortar os materiais. Como todas as peças desse kit são grandes, não tem como evitar, os moldes vão ser grandes também e vão precisar ser montados. Mas não se preocupa que eu tentei simplificar isso ao máximo para facilitar aí tua vida. Então, além de uma folhinha com um guia de montagem, cada uma das folhas vai estar indicada com a linha e com a coluna. As linhas vão ser colocadas, então, no sentido horizontal, uma do lado da outra, já a coluna é na vertical, uma em cima da outra. Então, as folhas da mesma linha ficarão uma do lado da outra e serão 2 linhas, linha 1 e linha 2. Já as colunas serão uma em cima da outra, então, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4 e assim por diante. Para ajudar também na organização, eu separei as linhas de cores diferentes. Então, todas as folhas da linha 1 serão com a bordinha de uma cor, todas as folhas da linha 2 serão com a bordinha de outra cor.
Em todas as folhas vai ter essa bordinha que é o nosso limitador da impressão. E é essa bordinha, esse fiozinho colorido que vai nos interessar. O que tiver para fora dessa bordinha colorida não nos interessa. A gente vai precisar então unir bordinha com bordinha. Mas não sai cortando o teu molde ela louca, ok? Uma das páginas você sempre deixa inteira e na outra é que você vai refilar, vai pegar a tua tesoura e cortar exatamente na linha. A gente quer unir linha com linha. Então, de um lado você deixa inteiro, do outro lado você refila exatamente na linha. E aí sim, você posiciona de forma a seus moldes se encaixarem perfeitamente, linha com linha, e junta eles usando cola ou a fita da tua preferência. Aqui no ateliê eu tenho feito essa união com cola de contato mesmo, porque dá super certo. Você vai ver que os moldes eles vão se encaixar, até mesmo os textos vão se encaixar. E aquela bordinha que é o limite da nossa modelagem também vai se encaixar. Então você vai perceber que tudo se encaixa, menos a folha. Viu como sobrou tanto na parte de cima como na parte de baixo? É justamente por isso que você não considera a folha como alinhamento, mas sim a tua impressão. Que na hora que a impressora puxa ali o teu papel para imprimir, ela pode dar esse tipo de diferença. Então, depois de fazer toda a montagem, colar todo mundo junto bonitinho, aí sim você pega a tua tesoura, pega o teu estilete e separa molde por molde. Para cada uma das frasqueiras e maletas, você vai receber 4 moldes, que são o do fundo do fole, o do canal do zíper, o do estruturador e o dos espelhos. Então, para cada uma das frasqueiras ou maletas, são 4 moldes. E eu deixo muita informação no próprio molde, que são informações importantes para o tutorial. Já o molde da Necessaire Box é bem mais simples. Cada modelinho, cada tamanho de Necessaire Box vai ser composto por apenas uma modelagem. Então, no kit Isabela, você vai receber 4 moldes diferentes. Já no kit Bibiana, apenas um. Ele vem desse jeitinho aqui, ó, cortadinho no meio, mas não se preocupa que depois, no tutorial, eu vou te explicar exatamente como você vai usar cada um deles. Vamos começar então o tutorial pelas maletas e frasqueiras organizadoras. Vou começar te explicando todo o tutorial em sintético e depois eu vou te mostrar as diferenças para fazer essa peça em tecido. E não importa se você esteja fazendo a maleta organizadora do kit Isabela ou do kit Bibiana ou mesmo a frasqueirinha que vai dentro ali do kit Bibiana. Todos os passo a passo, o tutorial para as 3 peças é exatamente o mesmo. Vamos começar então cortando os nossos materiais. Se você for utilizar um estruturador que ele seja ou muito volumoso ou muito rígido, você precisa fazer o corte dele usando essa modelagem aqui, que é um pouco menor que a modelagem dos espelhos. Assim você não vai ter acúmulo de estruturador na margem de costura e vai facilitar muito a tua vida na hora de fechar a peça. Também já separei ali 2 cortes do meu sintético para o espelho mesmo, né, para a parte externa. Eu vou deixar todos os meus fornecedores de materiais indicados também aqui na descrição do vídeo. E eu tenho cupom de desconto em todos eles, tá? Não esqueçam de usar. Quando você for cortar o fundo do folho usando a tua modelagem, presta bastante atenção onde é o topo e o fundo e também onde é as laterais. Porque se você fizer a costura com ele virado, vai dar problema, não vai encaixar na tua peça. Então, na hora que você cortar o teu material, já faz ali as tuas marcações de onde são as laterais, para depois não ter erro. Para essa peça aqui, eu vou utilizar uma técnica que se chama técnica do virado. Então, como eu sei que a minha margem de costura é de 1 centímetro, vai estar lá indicada no molde, eu medi 2 centímetros e risquei nas 2 laterais. Você sempre faz o risco, então, com o dobro da tua margem de costura. E o molde do nosso canal do zíper, ele é muito grande, afinal de contas, é uma peça grande e tem uma abertura super ampla. Então, presta atenção, porque você vai cortar ele na dobra. Se você não sabe o que é cortar na dobra, é exatamente o que o nome parece. Você vai posicionar, então, essa marcação ali do molde, você vai posicionar essa marcação exatamente na dobra do teu material. Então, dessa forma, quando você cortar o teu material, ele vai ter o dobro do comprimento. Por garantia, eu coloquei no molde também qual que é o tamanho que ele tem que ficar. Lá nos moldes você também vai encontrar o sentido, né, a posição da estampa, então presta bastante atenção, além de outras indicações, como indicação do centro, da área útil, caso você queira fazer alguma aplicação de bordado. E aqui no canal do zíper também vai ter a marcação onde você vai fazer o risco, que é depois onde a gente vai separar esse fole para poder colocar o nosso zíper. Então, com uma lapiseira eu já transferi pelo avesso do meu sintético essa marcação para eu depois poder cortar ali e fazer certinho a aplicação do meu zíper. Durante o tutorial dessa peça em sintético, você vai me ouvir falar muito sobre o pezinho dente de coelho e o pé calcador para vivo. O pé calcador dentinho de coelho é esse aqui, que ele é mais estreitinho e também é conhecido como pé calcador para zíper estreito. Eu uso essa versão dele que é teflonada, porque ele não agarra no sintético e nem no plástico. Por isso que ele não é de metal e é desse materialzinho aí que parece um plástico. A parte branca é o teflon.
Como eu vou fazer a aplicação de vivo nessa versão da peça, eu também vou precisar do meu pé calcador específico para a colocação de vivo. Ele é tamanho 3,16 avos e ele tem a canaleta, o túnel, do lado esquerdo. Nos materiais de apoio vai ter tudo indicadinho, com todos os tipos de pé calcador, tudo bonitinho para você se guiar. Vamos começar então a preparar os nossos espelhos e, gente, sempre que a gente faz a aplicação de uma alça, costura ela diretamente no sintético, é muito importante que a gente faça o reforço ali pelo lado avesso, para garantir a qualidade e a durabilidade da nossa peça. Então, fui ali pelo avesso, achei o centro da minha peça, medi 7 centímetros para cada um dos lados e fiz as marcações ali para me guiar e para eu saber onde eu tenho que fazer a aplicação da minha cola de contato, porque é ela que eu vou utilizar para poder colar o meu recouro, que é o material que eu vou utilizar para fazer o reforço. A cola de contato você precisa passar nos dois materiais que você quer juntar, tá? Então eu peguei aqui um pedacinho do meu recouro, em um dos lados eu já passei bem a minha cola de contato, passei no meu avesso do sintético também, deixei o solvente da minha cola secar e só depois eu vou unir os meus materiais. Só toma cuidado para não ficar na margem de costura, que eu posicionei muito para a ponta, então eu vou remover e vou afastar da minha margem de costura. Se tiver alguma coisa muito dura, muito rígida nas margens de costura, depois isso vai atrapalhar na hora do fechamento da peça. O tamanho da alça de mão, você que escolhe, tá? Eu indico que você corte de 5 a 6 centímetros maior que a largura da tua peça. E antes de fazer a costura da alça, eu já vou aplicar o meu estruturador. Aqui eu tô utilizando o estruturador autoadesivo de 3 milímetros, mas poderia ser uma espuma, um EVA, o estruturador da tua preferência. Lembrando que, se ele for muito alto ou muito rígido, você precisa usar aquele molde específico, que ele é aproximadamente 1,3 centímetros menor toda a volta ali que o teu espelho. Centraliza bem utilizando as marcações que tem tanto na modelagem do espelho quanto na modelagem do estruturador. E agora sim a gente vai vir com a nossa alça. A alça que eu tô utilizando, ela tem 3 centímetros de largura. Em cada uma das pontas eu vou fazer aquela marcação de 7 centímetros. Só cuida para fazer essa marcação com algum material que você vai conseguir remover depois. Aqui eu marquei com giz panda, que é um giz que depois com o calor do ferro ele some, ele apaga. E para fazer a colagem, para me ajudar a fixar essa alça na posição correta, eu vou utilizar um pedacinho de fita dupla face. Todas as fitas dupla face que eu uso são específicas para costura e vocês encontram elas lá na Personal Art, que é a minha loja parceira. Vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo. E esse é um material que eu indico muito que você teste, porque vale muito a pena e facilita muito o nosso trabalho. Lá no molde dos espelhos, você vai ver que vai ter as marcações de centro de cada uma das laterais. Eu transferi essas marcações e fiz um piquezinho para eu poder localizar elas direitinho ali no meu espelho, e é usando elas que eu vou centralizar e posicionar a minha alça. Se você não tiver essa fita, gente, prende ali com um clipezinho, porque depois a gente vai passar uma costura fixando essas alças aqui no nosso espelho. Então, costura toda a ponta da alça, chegando lá naquela marcação de 7 centímetros que você fez. Eu também gosto de fazer um reforço, uma costurinha em X dentro então dessa marcação. Se você estiver costurando em máquina industrial e usando linha de poliamida, a linha nylon 60, sempre queima as pontinhas, derrete bem elas para poder selar as costuras, ok? Então a parte da tampa já tá com a alça aplicada, a parte de baixo eu também já estruturei e agora eu vou cortar 2 pedaços de forro. Eu tô usando o nylon emborrachado nessa peça. Para garantir que esse forro não vai ficar andando ali quando eu levar essa peça para a máquina, eu vou passar um fiozinho de cola de contato em toda a volta ali do meu estruturador e vou aderir o avesso do meu estruturador no avesso do meu forro. E você vai fazer isso tanto ali na parte da tampa, que já tá com a alça aplicada, quanto na parte de baixo da tua frasqueira. Você vai passar uma costurinha de segurança, que é aquela costurinha bem na bordinha, em toda a volta, e aí depois é só remover aquele excesso de forro que ficou sobrando. Faz isso na tampa e na base da tua frasqueira. Essa peça eu vou fazer com aplicação de vivo, e aqui no meu canal já tem um tutorial detalhado, onde eu te ensino passo a passo para facilitar a tua vida e para você perder o medo de fazer a colocação desse tipo de material. Então, já vou deixar o link para você dar aula detalhada aqui na descrição do vídeo, mas a primeira coisa que você vai fazer é cortar um pedacinho de sintético para fazer o acabamento desse vivo. Aplica esse pedacinho de sintético com a parte principal dele virada para baixo e bem centralizado ali no teu espelho. Esse pedacinho de sintético pode ter aproximadamente uns 2 de largura por uns 4 centímetros de comprimento. E o ideal é que ele seja da mesma cor do teu vivo. E aí você vai fazer a aplicação do teu vivo começando e finalizando em cima desse acabamento. A parte achatada fica virada então para a margem do teu espelho e já essa parte tubular, esse caninho, vai ficar virado para dentro do teu espelho. Essa primeira aplicação do vivo eu faço utilizando o pé calcador dentinho de coelho e eu tomo muito cuidado para esse meu vivo ficar margeando exatamente o meu espelho, ficar bem alinhadinho com a borda. Então capricha, não precisa ter pressa, vai com cuidado e a tua intenção agora é só realmente alinhar o teu vivo com a margem do teu espelho. E aí depois de costurar toda a volta, você só vai deitar aquele acabamentinho por cima do teu vivo e passar uma costurinha para dar o acabamento perfeito. Reserva os espelhos porque a gente vai fazer o fole agora.
Já cortei o meu forro, então, deixando sobra tanto no comprimento quanto na largura. Já separei o meu canal do zíper exatamente naquela marcação que eu tinha dito para vocês que vai estar lá na modelagem. Então, eu já cortei exatamente em cima daquele risco e já peguei a minha fita dupla face. Dessa vez, eu vou utilizar uma fita dupla face que tem 7 milímetros de largura. Mas, gente, se você não tiver a fita dupla face, você pode fazer esse processo com cola de contato. E aí, você vai fazer uma dobrinha, uma bainha em toda essa margem onde vai ser aplicado o zíper, com aproximadamente 7 milímetros, que é a largura da nossa fita. Essa técnica se chama técnica do virado e é a melhor técnica para trabalhar com sintético. Mas não se preocupa que se você preferir trabalhar com a costura luva, que é a costura clássica do tecido e que eu vou te ensinar depois, também vai dar certo, tá bom? Mas essa técnica é a mais correta quando a gente trabalha com esse tipo de sintético, com esse tipo de estruturador. Então eu fiz todo o meu virado, toda a minha dobra ali nas duas margens onde eu vou fazer a colocação do meu zíper. Eu acabei não gravando, mas com o meu martelo eu dei leves batidinhas em toda essa margem para deixar ela mais assentada. Mas, gente, são leves batidinhas, tá? Não exagera na força. E depois, novamente, eu vim com a minha fita dupla face e apliquei mais uma camada em cima da minha dobra. Porque agora eu vou usar essa fita para aderir, para colar o meu zíper. E eu tô trabalhando com esse zíper, que é um zíper comum, número 5, e ele tem direito e avesso. O lado direito desse zíper é o lado que tem a cremalheira, que tem os dentinhos plásticos. O lado direito do zíper tem que ficar virado para o mesmo lado, né, que o direito do nosso sintético. Então, você vai pegar ele e vai virar ele pelo avesso, desse jeitinho aqui, ó, com os dentinhos virados para baixo. E você vai posicionar a margem, a lateral ali do teu tecidinho, do nylon do teu zíper, exatamente batendo na margem ali que você fez da dobra do teu virado. Então, margem do zíper encostando na margem do virado. Cola todo de um lado e depois você vai repetir o mesmo processo para fazer a colagem lá do outro lado. Na técnica do virado, a gente reduz ao máximo o número de costuras e substitui elas por colagens, evitando assim fragilizar o nosso material sintético. Quanto menos costuras, melhor para o nosso material. E uma coisa que eu acabei não comentando é que eu gosto de trabalhar com o zíper um pouco mais comprido que o meu fole, que é para ter sobra um pouquinho dos dois lados e depois facilitar a colocação do meu cursor. Agora, novamente, eu venho com a minha fita dupla face. Dessa vez eu vou usar essa fita que é mais fininha. E pelo avesso eu vou posicionar ela na beiradinha do meu zíper, desse jeito aqui. Vou começar desse lado de baixo, que é o lado onde o meu sintético é mais grosso, ou melhor, mais largo. E agora eu vou posicionar o lado principal direito do meu forro virado para baixo. Vou alinhar ele com a borda do meu zíper. Como eu cortei o meu forro com sobra, eu não preciso me preocupar muito. E ó, o meu sintético fica de um lado, o meu forro fica virado do outro. E a bordinha do meu forro vai ficar encostando na bordinha do meu zíper. E agora eu vou passar uma costurinha aqui, ó, margeando o meu zíper desse lado onde o meu sintético está mais largo. Dessa forma, com uma única costura, eu prendo meu sintético no zíper e no forro. Dependendo do estruturador que você for utilizar, você pode fazer a colocação dele antes de fazer essas costuras. Mas eu preferi fazer depois, até para poder ver certinho onde a minha costura ia bater e não acumular mais estruturador ali nessa margem de costura. Esse fole fica perfeito se você fizer com o estruturador autoadesivo também, tá? Mas eu não tinha aqui na largura que eu precisava, então eu substituí ele por espuma. Eu vou utilizar essa espuma que eu tô mostrando para vocês, que é uma espuma fininha de 3 milímetros. Eu só dei uma lambuzada de cola de contato e posicionei a minha espuma, cuidando para ela ficar uns 2 milímetros abaixo da costura que eu tinha feito. Mas eu não achei que só essa espuma foi suficiente, não deu a estruturação que eu queria para essa peça. Então eu removi ali já o excesso da espuma para eu poder saber exatamente onde acabava e começava o meu sintético. E aí entrei com uma camada de TNT 150 gramas. Esse estruturador ele é bem fino, mas ele é bem rígido, ou seja, ele não pode estar nas minhas margens de costura. Então eu peguei a minha régua e medi aproximadamente 2 milímetros abaixo da minha costura, então alinhado ali com a minha espuma, e na parte de baixo eu deixei livre aproximadamente 1,3 centímetros, que é justamente para esse estruturador não pegar na minha margem de costura. E aí, novamente, vim com a minha cola de contato, dei uma lambuzada e aderi ele. Aí, novamente, eu dei só uma lambuzadinha ali com a minha cola de contato e abaixei o forro para que ele fique na posição correta. E ó, é muito importante que você entenda que tudo pode ser substituído. Você pode trabalhar com outros forros, outros estruturadores e você vai conseguir resultados tão bons ou melhores quanto esse. Então, não deixa de fazer a peça só porque você não tem exatamente os mesmos materiais que eu estou utilizando. Depois, então, do forro posicionado no local corretinho, eu vou passar uma costura margeando toda a volta, então, laterais e a parte de baixo, para poder fixar todo mundo junto. Só depois disso é que eu removo ali exatamente todo o excesso de estruturador e de forro que ficou
sobrando. O nosso guia é sempre o nosso sintético, que é o material que foi cortado na modelagem correta. A parte de baixo ali do nosso canal do zíper tá pronta e agora a gente vai repetir os mesmos processos aqui nessa parte de cima. Então, novamente, eu vim com a minha fitinha dupla face, aquela mais fininha, margeei toda ali a bordinha do meu zíper, vim com o meu forro, lembrando que a parte principal do forro fica virado para baixo, que você tem que posicionar a borda do forro na borda do zíper, e aí você vai passar uma costurinha que vai prender todo mundo junto desse jeito. Nessa parte de cima aqui do meu canal do zíper, como ela é bem mais estreitinha, eu só fiz a aplicação da espuma, eu não vim com o meu TNT. Então, eu dei aquela lambuzada com a cola de contato, colei a minha espuma, vim de novo com a cola, posicionei o meu forro, e aí passei aquela costurinha de segurança aqui nas laterais e na parte de cima do meu sintético para depois remover todo o excesso de estruturador e de forro. Canal do zíper pronto. Antes de colocar os teus cursores, só se certifica que as laterais ali do teu sintético estão bem alinhadinhas. E como essa peça é muito grande, eu gosto de trabalhar com 2 cursores. Então eu entro com um cursor por cada um dos lados do zíper, assim eles ficam se encontrando lá no meio da peça. E agora bora pegar o nosso fundo do fole. Eu aproveitei e já fiz a aplicação da minha etiqueta. E a gente vai comparar a altura do nosso canal do zíper com a altura do nosso fundo do fole. Na largura, então, de lateral a lateral, você não pode mexer, senão vai dar ruim, não vai dar encaixe ali no teu espelho. Mas na altura, você vai ter que fazer o ajuste. Eu já fiz também a aplicação aqui daquela minha fitinha dupla face, lembrando que eu tinha feito essa margem aqui nas laterais, o risquinho com 2 centímetros. Então agora posiciona, considerando sempre a altura, o teu canal do zíper com o teu fundo do fole e vê se deu diferença. Aqui no meu caso deu uma diferença de aproximadamente 1 centímetro e eu vou ajustar a altura do meu fole para que ela fique exatamente da mesma altura do meu canal do zíper. Então, depois desse ajuste feito, é que você vai fazer a medição dessa parte interna aqui do teu fundo do fole, considerando que você não pode colocar estruturador nas 2 pontas, que são as nossas margens de costura. E se você estiver trabalhando com um estruturador muito rígido, muito firme, é interessante também que você deixe essa parte aqui de encaixe do zíper sem ele, permitindo então que a tampa da tua maleta possa abrir, possa dobrar sem maiores dificuldades. Então, para essa peça, eu utilizei um estruturador autoadesivo, lembrando que não pode acumular o estruturador nas margens de costura, e eu também deixei aquela parte do zíper livre, e também apliquei uma camada de espuma. A espuma, como ela é bem maleável, eu apliquei ela de ponta a ponta ali no sentido de topo para base, mas deixei livre as laterais, porque eu vou fazer o virado dessas 2 laterais e a espuma atrapalharia. Então, para isso, eu vou tirar a minha fita dupla face e dessa vez eu vou alinhar a borda do meu sintético exatamente naquele risquinho que eu tinha feito. Como eu tinha riscado com 2 centímetros, esse meu virado, essa minha dobra, vai ficar exatamente com 1 centímetro, que é a minha margem de costura da junção do fundo do fole com o canal do zíper. Se você tiver uma boa memória, você vai lembrar que inclusive lá na modelagem tá escrito margem de costura 1 centímetro, que é para você não confundir e não esquecer. Novamente, eu venho com a minha fita dupla face e vou passar uma camadinha dela em cima do meu virado, em cima da minha margem de costura, e vou usar ela para aderir o meu fundo do fole no meu canal do zíper. E você vai fazer o alinhamento da lateral, da bordinha do teu canal do zíper, exatamente na bordinha do teu virado, ou seja, naquela margenzinha de costura de 1 centímetro. É bem importante que você siga essa margem de costura corretamente para depois não ter problema na hora do encaixe do teu fole no teu espelho. E pode cortar esse excesso de zíper aqui, porque agora a gente já não vai mais precisar dele. Agora, novamente, eu venho com a minha fita dupla face, vou utilizar de novo aquela que é mais fininha e vou passar uma camadinha dela bem alinhada ali com a borda do meu canal do zíper. Tiro a película e agora eu pego um pedaço do meu forro que eu cortei maior já de propósito, lado principal dele virado para baixo, bordinha do forro encostando ali na borda do meu canal do zíper. E pelo lado direito, vou passar aquela costura que vai prender todo mundo junto. E costura bem na bordinha ali do teu sintético, que é para dar um acabamento bonito e prender todo mundo junto da maneira correta. E agora bora repetir os mesmos processos lá do outro lado. Então, peguei e passei a camadinha de fita dupla face no meu virado do fundo do fole. Vou pegar a margem, então, do meu canal do zíper e vou alinhar a bordinha com bordinha. E, obviamente, essa segunda parte é um pouquinho mais chata, afinal de contas, o nosso fundo do fole já ficou tubular. Mas nada impossível, tá, gente? Só cuida para os alinhamentos ficarem bem corretinhos e a fita dupla face ajuda muito nesse processo. Novamente, eu venho com um pedacinho da minha fita dupla face e agora o que eu vou fazer é dobrar o meu forro para encaixar ele na posição correta. Como eu cortei o meu forro com bastante sobra, eu consigo visualizar corretamente onde ele tem que ficar dobrado pelo lado externo, pelo lado do meu sintético. Então, faça a dobra do teu forro para ela finalizar, para ela ficar bem alinhadinha ali com o teu fundo do fole.
E aí você vai passar uma costurinha de segurança em toda a volta, prendendo não só a lateral, como também em cima e embaixo. E aí pode remover aquele excesso de forro que ficou sobrando e o teu fundo do fole vai ficar desse jeitinho aqui. Agora você vai alinhar essas duas costuras aqui do fundo do fole para poder achar o centro lá do fundo do fole, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. E você vai fazer uma marcaçãozinha, ou dando um pique bem pequenininho com a tesoura, ou então fazendo um risquinho com alguma caneta específica para trabalhar com sintético. E você vai também achar o centro lá do lado contrário, lá do canal do zíper. As marcações são importantíssimas, então toma cuidado na hora que for fazer os alinhamentos para achá-las corretamente. E sempre marca dos dois lados. E agora você vai juntar marcação da frente com a marcação do fundo, bem unidinhas, para achar as marcações de centro das laterais. E você vai repetir o processo novamente nas duas laterais, em cima e embaixo. Ah, lá nos teus espelhos você também precisa estar com todas as marcações feitas e bem bonitinhas, ok? Centro tanto na parte de cima quanto de baixo, quanto nas laterais. Agora você vai unir essa parte aqui do teu canal do zíper, que é mais curtinha, mais estreita, com a tampa, que é a parte ali do espelho onde você fez a colocação da alça. Sempre toma muito cuidado para deixar todas as marcações bem alinhadas na posição correta. Então a marcação de fundo do fole, você alinha com essa marcaçãozinha aqui onde você colocou o acabamento do teu vivo. Mas sempre cuida com a orientação, o sentido da tua estampa, ok? Você sempre prende primeiro todas as marcações juntas de centro e de laterais para depois distribuir o restante do material. E clipa tudo direitinho, não economiza no clips para poder garantir que vai estar tudo alinhado e bem certinho. Eu gosto de passar uma primeira costura de segurança bem na bordinha, usando aquele pé calcador estreito para zíper. E só depois que eu garanto que essa costura tá bem feita, que o espelho e o fole estão bem alinhadinhos, que fez a costura toda bonitinha, é que eu venho com o meu pé calcador para vivo e faço a costura de fechamento da minha peça. O pé calcador para vivo vai fazer uma costura mais profunda, mais interna na minha peça, e é essa costura que vai dar realmente o fechamento. Como essa peça tem uma abertura bem ampla, é bem fácil para você desvirar e ver ali se a aplicação do teu vivo ficou bacana, se tem que fazer algum ajuste ou não. Estando tudo certo, aí é só dar o acabamento com o viés da tua preferência. Aqui eu tô utilizando o viés Boneon. Para fazer a aplicação dele é muito fácil, é só envolver, só passar ali, enrolar ele na tua margem de costura desse jeitinho aqui e já passar uma costura fechando todo mundo junto. E essa costura do viés eu faço novamente com o pé calcador estreitinho para zíper, e para dar acabamento nas pontas do viés Boneon, basta dar uma queimadinha, uma selada com o fogo, com o isqueiro, que ele já sela e fica bem bonito. Tampa colocada, abre bem o teu zíper e repete exatamente os mesmos processos, dessa vez com a parte de baixo. Feito isso, bora desvirar a peça que ela tá pronta. E dica, se tua peça estiver muito dura, muito difícil para desvirar, dá uma aquecida nela com o secador de cabelo, mesmo se for de tecido, que ela vai ficar mais maleável e mais fácil para desvirar. Finalizamos a maleta utilizando a técnica do virado no sintético. Agora bora para a parte do tecido, onde eu vou te ensinar a fazer utilizando costura luva. Para fazer essa peça em tecido, eu vou utilizar uma das minhas estampas em tricoline. E o tricoline é um tecido maravilhoso, que tem muitas opções de estampas, inclusive tem muitas estampas meia tigela, caso você queira conhecer. Mas ele é, sim, um tecido fininho, delicado e que não tem estruturação. Mas o bom do tricoline é que, como ele aceita calor, você consegue trabalhar com uma infinidade de estruturadores ali para dar as características para a tua peça que você deseja. Para fazer essa peça hoje, eu vou ensinar vocês utilizando os estruturadores lá do Tofu Studio. Não tô ganhando nada com essa indicação para vocês, eu só gosto muito dos estruturadores de lá, inclusive descolei um cupom para vocês, tá? Então se vocês forem comprar qualquer estruturador ou material lá no Tofu Studio, usem o cupom meia tigela porque ele vai dar um descontinho. O link vai estar aqui na descrição do vídeo também. Esse estruturador aqui é o Dubla Fácil e ele é basicamente uma entretela muito premium. Tanto o tecido em que ela é feita, que é uma sarja leve, é muito bom, quanto a película de cola é maravilhosa. Ela adere e não solta mais. Se você não tiver o Dubla Fácil, você pode usar qualquer outra entretela que seja de tecido e que seja termoativada. O processo que eu faço aqui no ateliê é o seguinte: eu corto o meu tecido um pouquinho maior que a minha modelagem e antes de entretelar eu passo ele muito bem, e só depois que o meu tecido já tá bem lisinho é que eu venho com a minha entretela. O Dubla Fácil ele vem com uma película que você precisa remover, obviamente, antes de fazer a aplicação. E o lado brilhoso dele é o lado da cola.
que você encosta no avesso do teu tecido e ativa essa cola, e você pode passar tanto pelo lado da entretela quanto pelo lado do tecido para garantir ali que um vai colar muito bem no outro. Aí sempre que eu vou passar o meu tecido pelo lado principal dele, eu cubro, eu protejo ele com algum outro paninho que eu já deixo ele separado na minha tábua de passar. E esse cuidado eu tomo sempre com qualquer material, qualquer estruturador que eu esteja usando. Assim eu garanto que o meu tecido não vai sujar com nenhuma sujeirinha que esteja no meu ferro de passar, e também ao mesmo tempo protejo o meu ferro das colas dos estruturadores. Agora então, com o meu tecido já estruturado, com a minha entretela já aplicada, é que eu venho e risco a minha modelagem. Para fazer esse risco eu tô usando uma lapiseira e sempre fazendo as marcações de centro também. Aí sim eu vou cortar o meu tecido na modelagem certinha. Aí se você não tiver entretela, já falei aqui e vou repetir, não tem os mesmos materiais que eu, não deixa de fazer por causa disso. Substitui pelos materiais que você já tem. Você pode, por exemplo, cortar o tecido direto e aplicar ele na manta acrílica, ou então fazer um quilting bem bonito. E agora, para dar mais estruturação, mais volume na minha peça, eu vou usar outro estruturador lá do Tofu Studio, e dessa vez eu vou usar o meu mod para estruturador, porque eu vou usar agora o EVA termoativado, e ele é mais estruturado, ele é mais espesso, mais rígido, mais volumoso e não pode ficar na margem de costura. Então, de um lado, ele é um EVA comum, só que mais espesso, e do outro lado ele tem essa película protetora. Para aplicar ele, você vem com o ferro e dá uma aquecida no avesso ali do teu tecido, porque esse calor residual já vai ser suficiente para você conseguir posicionar e pré-fixar o teu estruturador. Só com esse calorzinho, vocês vão ver que a cola já vai dar uma derretida e já vai ser suficiente para você conseguir manusear o teu tecido. Aí você vira pelo lado avesso, eu gosto de cobrir, como eu já falei para você, e aí novamente vem com o ferro para fixar definitivamente. Não exagera no tempo e nem no calor, porque o EVA pode deformar. E depois que terminou de passar, cobre ele com alguma coisa pesada para que o EVA, quando secar, quando esfriar, não deforme. Para a alça da maletinha, eu cortei um pedaço então de alça de algodão e um pedaço de tricoline com o mesmo comprimento e um pouquinho mais que o dobro da largura. Juntei ali as bordas direito com direito e costurei com margem de 1 centímetro. Aí eu vou desvirar o meu tecido e vou abrir bem essa costura lá no ferro de passar, desse jeitinho aqui. Para então depois vir com o meu forro e fazer esse movimento aqui pelas costas da minha alça. Pode dar mais uma passada com o ferro se preferir, ou prender com alguns clipes, e aí passa um pesponto prendendo essa lateral aqui. E aí, com a outra borda, a outra lateral, você vai vincar lá no ferro, vai fazer uma dobradura desse jeitinho aqui e vai passar também um pespontinho para dar o acabamento do outro lado também. Aí faz a costura da alça do mesmo jeito que a gente fez lá no sintético, antes de fazer a aplicação do teu forro. E o restante do processo é o mesmo. Forro com o lado principal virado para baixo, posiciona por cima o espelho, passa uma costurinha de segurança toda a volta e aí remove o excesso do forro. Para o canal do zíper, então, novamente, eu usei o dupla fácil, já estruturei ali meu tricoline para deixar ele mais encorpado. E pelo lado avesso, além de marcar o risco principal que vai estar lá indicado no molde, eu já risquei uma margem de costura 1 centímetro para cima e 1 centímetro para baixo dele. Então esse risco mais forte aqui é o principal e risquei mais suavemente ali um risco de 1 centímetro para cima e 1 centímetro para baixo. E eu quero repetir a mesma estruturação que eu usei lá nos espelhos aqui no canal do zíper. Mas como o meu estruturador é rígido e é volumoso, eu não posso agregar ele nas minhas margens de costura. Então você vai medir o teu painel, vai medir o teu tecido e você vai ver quanto de estruturador você precisa cortar. Então, onde você fez o risco de 1 centímetro, você não vai estruturar, você vai começar a partir dele. E nas outras margens, você precisa deixar pelo menos 1,2 ou 1,3 centímetros livre também, sem esse estruturador. Porque se ele for lá para tua margem de costura, ele vai te atrapalhar na hora de fazer o fechamento da peça. Lembrando que nas laterais, você também precisa deixar ali pelo menos 1 centímetro livre, ok? E ao contrário da peça em sintético, essa peça nós vamos costurar utilizando a costura padrão, que a gente chama de costura luva. Para isso, você vai alinhar o direito, o lado principal do teu zíper, encostando no lado principal ali do teu tecido. Então, direito com direito, bem alinhado. E você vai cobrir esse teu tecido com o forro, com o lado estampado, o lado principal do teu forro virado para baixo, encostando no lado principal do tecido que você escolheu ali para fazer a parte externa da tua peça. Então, a estampa encostando na estampa. Alinha todo mundo bonitinho e aí você vai costurar utilizando o pé calcador de zíper. Para peça em tecido sem aplicação do vivo, eu gosto de trabalhar com esses dois pés calcadores. Para fazer a colocação do meu zíper aqui no meu canal do zíper, eu dou preferência para esse pé calcador aqui, que é padrão e vem praticamente em todas as máquinas, que vai chegar bem pertinho ali do meu estruturador e também do meu zíper. Mais tarde, para fazer o fechamento da peça, aí eu vou utilizar esse aqui, que é um pé calcador estreito para zíper, é o equivalente ao dentinho de coelho, que ele tem uma pequena margem de costura ali do lado esquerdo, que vai afastar um pouquinho a minha agulha do meu estruturador.
Então, com a minha costura feita, utilizando um pé calcador estreito para colocação de zíper, a minha costura vai chegar bem pertinho ali do meu estruturador. E aí é só rebater, desvirando ali o meu forro pro lado principal. E aí sim, passando aquela costura de acabamento bem bonita toda a volta. Esse processo você vai repetir dos dois lados e o teu resultado vai ser esse aqui, ó. Só depois dessa costura feita é que você vem e remove aquele excesso de forro, assim como a gente fez também lá na versão em sintético. Também coloco os cursores, novamente eu utilizei 2 e entrei um por cada uma das laterais, e aí já vou remover aquele excessinho de zíper que ficou nas laterais e dar uma queimadinha para garantir que ele não vai desfiar. Já cortei o meu tecido, também já estruturei ele na entretela e marquei as laterais como eu já indiquei para vocês. Dessa vez marquei com margem de 1 centímetro mesmo, porque a gente não vai trabalhar com virado, a gente vai trabalhar com costura comum. E aí vou conferir para ver se o meu fundo do fole e o meu canal do zíper estão do mesmo tamanho e vou refilar, se for necessário, ajustar ali o meu fundo do fole para que ele fique do mesmo tamanho do canal do zíper. Só depois desse ajuste feito é que eu venho aqui pelo avesso e meço quanto de estruturador eu tenho que adicionar nesse pedacinho aqui do fundo do fole. Lembrando que em cima e embaixo eu deixo aproximadamente 1,2 centímetros livre de cada um dos lados, mas nas laterais eu vou deixar 1 centímetro, que é a nossa margem de costura. Então mede teu fundo do fole, desconta 2,5 centímetros na altura e 2 centímetros na largura e você vai ter a medida certinha. E aqui só mostrando um detalhe para vocês, como o estruturador ficou exatamente na linha que eu tinha riscado com margem de 1 centímetro. E agora você vai pegar esse fundo do fole, vai alinhar ali com o teu canal do zíper, bem centralizadinho, vai deitar um sobre o outro, estampa com estampa, e pode prender só com uma costurinha de segurança para deixar todo mundo junto. Você vai pegar o teu forro com a estampa dele virado para cima, vai deixar deitadinho aqui na tua bancada e vai acomodar o teu canal do zíper desse jeitinho aqui. Pode colocar alguns clipes para prender todo mundo junto. Você vai passar uma costura com aquele pé calcador que a agulha bate bem ali do ladinho esquerdo para ela conseguir encostar naquela margem de 1 centímetro que você riscou. Essa costura precisa ser feita no risco na margem de 1 centímetro, desse jeitinho aqui que eu tô mostrando para vocês no vídeo. Quando você for trabalhar com costura luva, corta o teu forro exatamente da mesma largura ali do molde, mas pode deixar sobra em cima e embaixo. Porque agora você vai fazer o seguinte movimento, pegar só a parte principal do teu fundo do fole e levar ela encostando lá naquela ponta que está solta ainda do teu canal do zíper. Direito com direito, bem centralizado, bem alinhado. E passa aquela costurinha de segurança para prender todo mundo junto, desse jeitinho aqui, ó. E aí você vai deitar o teu fundo do fole em cima da tua mesa, desse jeito aqui, dá uma afastada ali no teu forro e você vai dobrar todo o teu canal do zíper desse jeito aqui para ele caber entre o teu forro e o teu canal do zíper. Você vai fazer esse sanduichinho desse jeito, alinhando as duas laterais, bem alinhado tecido com tecido, ponta com ponta, e aí você vai prender com vários clipes para poder costurar novamente com margem de 1 centímetro essa lateral aqui. Depois disso, é só você puxar o teu canal do zíper que tava ali no meinho com cuidado para não amassar tanto a tua peça. Desvira bem os materiais e assenta tudo no ferro. E para finalizar, faz aquele pesponto bem bonito em toda a volta do teu fundo do fole e pode remover o excesso do forro que estava sobrando. Você vai repetir aquele processo de juntar aqui, unir as costuras do fundo do fole para poder achar o teu centro na parte do fundo do fole, lá do canal do zíper e depois as laterais. Sempre marca com um piquezinho ou então usa uma canetinha mágica para fazer essa marcação. E agora bora repetir aquele processo de união do canal do zíper com os espelhos, sempre começando primeiro pela tampa e unindo ela com a parte mais estreita ali do teu canal do zíper. E primeiro juntando as marcações de frente e de costas, para depois juntar as laterais e distribuir o restante do material. Clipa bem antes de sair costurando. E você vai ver que mesmo sem usar o vivo e usando outros estruturadores, o encaixe vai dar certinho. E como você não está usando o vivo, eu indico que para fazer o fechamento dessa peça, você use esse pé calcador, que é aquele estreitinho para colocação de zíper. Aqui nessa peça eu usei aquele estruturador que é volumoso e que é mais rígido, então eu vou fazer a costura toda a volta usando ele como referência e encostando o meu pé calcador no estruturador que está lá internamente, mas que eu ainda consigo sentir. Caso você não tenha esse estruturador como guia para a tua costura, faz essa costura de fechamento total com margem de 1 centímetro que vai dar certo e vai ficar bem boa a tua peça. Dá o acabamento com o viés da tua preferência e é só desvirar, tentando abrir bem essa costura aqui das laterais do espelho para assentar bem a tua peça. E pode dar uma passadinha também. Como essa frasqueirinha é menor do kit Bibiana vai lá dentro da peça, vai ficar dentro da maleta organizadora principal, eu não faço a alça dela volumosa, tá? Eu corto essa alça 1 centímetro maior só
aqui o meu espelho e aplico ela nas laterais. E outra coisa que eu gosto de fazer é encher bem as minhas frasqueiras com bastante plástico bolha ou papel amassado para ela pegar o formato e abrir bem as costuras. E aqui acaba a nossa aula das frasqueiras, das maletinhas. Mas calma, porque a gente ainda vai fazer as necessaires modelo box. Lá no começo dessa aula eu mostrei para vocês já que os moldes de todas as necessaires box vai vir desse jeitinho aqui, dividido pela metade. E no próprio molde vai ter muita informação que é importante que você precisa olhar, como o sentido da estampa, de que lado vai ser o centro do teu molde, de que lado vai ser aplicado o zíper. Além disso, vai ter indicado ali quantas vezes você vai precisar cortar ele em cada um dos materiais, qual o tamanho aproximado que eu corto o zíper, e também vai ter aqui essa marcação pontilhada em rosa, que é a marcação da área útil das laterais. Então, quando você for riscar, quando você for cortar os teus moldes, presta bastante atenção, porque se você inverter algum dos lados, algum dos sentidos, vai dar problema. E a principal marcação que você precisa tomar cuidado é essa aqui, que é a margem de costura, a união do centro da tua peça. E o principal cuidado que você tem que ter é de onde é o centro da tua peça, porque essa medida aqui é diferente dessa medida aqui. Então, se você inverter a modelagem, vai dar problema. Caso você esteja trabalhando com algum material sintético ou tecido que tenha sentido, que tenha direção na estampa ou na textura, você precisa riscar esse molde exatamente como ele está e fazer o corte dele 2 vezes. Aqui eu tô mostrando pra vocês com sintético preto, eu poderia ter feito numa vez só, sem emenda, mas eu não tinha sintético suficiente do tamanho necessário para fazer sem emenda, então eu cortei 2 vezes e agora a gente vai juntar aqui pela base. Você pode fazer essa costura de união apenas juntando então os teus 2 materiais, base com base, alinhando bem, centralizando bem e passando uma costura aqui na parte de baixo, que é a base, a parte do fundo da nossa necessaire, com margem de 1 centímetro. Então, você pode trabalhar com a costura luva, que é o padrão ali para o tecido, mas você também pode trabalhar com o virado. E aí, a gente vai repetir aquele processo. Já que a minha margem de costura é 1 centímetro, eu vou medir 2 centímetros e aí eu com a fita dupla face ou com a cola, eu vou fazer essa dobra com margem de 1 centímetro, encostando, então, a lateral, a bordinha do meu sintético. Depois, você vai aplicar de novo ou a cola ou a fita dupla face em cima desse virado de 1 centímetro e agora bora juntar centro com centro, base com base. Aqui eu fiz um risquinho ali para mostrar para vocês que é a margem de 1 centímetro, mas você não precisa riscar, tá? Você pode vir aqui pelo avesso e aí é só alinhar a borda do teu material naquela bordinha ali do virado, como a gente já fez anteriormente também. Então, sempre muita atenção na hora de cortar os teus materiais para garantir que você vai estar unindo o lado certo, porque eu já tive alunas que inverteram, juntaram ali o lado do zíper e aí então, depois da colagem feita, tem que passar uma costurinha para essa união ser definitiva. Então, passa ali um pesponto para fixar todo mundo junto. Lembrando que se você estiver trabalhando com um tecido, só juntar direito com direito e passar uma costura com margem de 1 centímetro. Mas caso você esteja trabalhando com material em que a estampa ou a textura do teu material não tenha direção, não tenha sentido, você pode usar o molde de uma maneira diferente, sem precisar fazer emendas com costura. Para isso é muito simples. Na hora de riscar o teu molde, você vai ignorar da linha pontilhada para baixo. Ou seja, você vai descartar essa parte aqui pontilhada de 1 centímetro do teu molde. Para não estragar a minha modelagem, eu não vou cortar essa parte fora. Na hora de riscar, eu basicamente só vou riscar até chegar no lado pontilhado. Então, eu vou posicionar o meu molde aqui no avesso do meu material, vou segurar ele firme para que ele não ande, né? Ele não se movimente e vou riscar toda a volta, menos a parte de baixo ali e só vou riscar até chegar na linha pontilhada. Fiz aqui a marcação do lado, fiz do outro e agora vou girar o meu molde e vou novamente encostar a linha pontilhada nessa marcação que eu fiz aqui do centro. Então, eu vou fazer esse movimento aqui, ó. O meu molde tava desse jeito, eu vou pegar ele aqui pelo centro, pela base e vou girar ele. E agora eu vou posicionar a linha pontilhada naquelas marcações que eu fiz, tanto de um lado quanto do outro, para garantir que ele vai ficar bem alinhado. Aí eu seguro firme o meu molde e risco o restante. Desse jeito eu vou ter o meu molde completo, sem precisar fazer emendas, mas descartando essa margem central ali de costura que está lá na modelagem. Aí é só cortar o teu material seguindo exatamente a indicação ali da modelagem. Essas lateraisinhas aqui da caixinha de leite eu vou guardar para fazer os puxadores. Eu inclusive já vou pegar minha cola de contato e já vou passar no avesso de 2 desses pedacinhos. Assim eu deixo ele secando enquanto eu organizo o restante do corpo da minha necessaire. E novamente não tem regra para estruturador, você faz com os materiais que você tiver aí no teu ateliê. Aqui eu vou estruturar com nylon acoplado, que é bem baratinho. E eu cortei ele um pouquinho maior toda a volta aqui o meu sintético e vou dar aquela lambuzada no sintético para poder aderir os dois.
Dessa forma eu também estabilizo o meu sintético e garanto que ele não vai esticar e não vai deformar depois quando eu for passar uma costura nessa peça. E você pode refilar o excesso do estruturador que ficou aqui nessas laterais, onde vai ser aplicado o nas outras duas laterais, na caixinha de leite. Não precisa perder tempo removendo o estruturador agora, tá? A gente vai fazer isso mais pra frente de uma vez só. Mas nas duas linhas ali onde vai ser aplicado o nosso zíper, remove todo o excesso, seguia exatamente pela lateral do teu sintético. Já cortei o meu forro também com um pouquinho de sobra. Não precisa ficar cortando tudo na modelagem porque é perda de tempo e dificulta a hora do passo a passo. E o zíper também cortei com um pouquinho de sobra aqui na lateral. Não esquece de fazer a aplicação da tua etiqueta também. Pega o teu zíper, abre ele. Se você estiver trabalhando com zíper comum, lembra que a parte dos dentinhos plásticos aqui é o lado principal, é o direito. E você vai alinhar o teu zíper bordinha com bordinha, bem centralizado. Vai passar uma costurinha só para prender o teu zíper dos dois lados e bem alinhado com a borda ali do teu material, com a borda do teu sintético. Desse jeitinho aqui, ó. E a cremaleira, os dentinhos do zíper virados para baixo, encostando ali no teu sintético. Aí sim vem com o teu forro. E é o lado principal do teu forro encostando no lado principal da tua peça, do teu estojo. Então coloquei ali o lado principal do meu forro virado para cima e joguei a minha necessaire com o lado principal dela virado para baixo. Dois lados com o pé calcador padrão da máquina industrial, que é de 1/4 de polegada. Caso você esteja trabalhando com o pé calcador da máquina doméstica, esse pé calcador que eu tô falando, ele é um pouquinho mais estreito, coisa de 0,15 centímetros. Então tenta costurar ali com uma margenzinha de costura um pouquinho menor que você já tá acostumado a costurar. Ah, mas eu recomendo que mesmo que você trabalhe com máquina industrial, que você procure e compre o pé calcador de 1/4 de polegada para tua máquina, tá bom? Porque esse é o pé calcador, a margem de costura mais usada em tudo que é tutorial, tanto aqui no Brasil quanto no estrangeiro. Agora você vai abrir bem a tua costura, tanto na parte do forro quanto na parte principal, você vai passar uma costura em toda a volta. Dessa forma você vai dar acabamento aqui na parte do zíper, mas também vai prender todo mundo junto, sintético ou tecido, com o estruturador e com o forro lá pelo avesso. Olha só como eu fiz uma costurinha em toda a volta, bem na bordinha da minha modelagem. Aí sim, pode vir com a tua tesoura e remove todo esse excesso aí que ficou sobrando. Daí você faz isso de uma vez só e não fica perdendo tempo cortando o estruturador e cortando o forro na modelagem. Os puxadores em sintético, eu basicamente dobrei as duas laterais, encontrando as pontas delas lá no centro, fiz uma dobrinha desse jeito e aí passei uma costurinha prendendo todo mundo junto. Ah, quando você for cortar aquele excesso de forro estruturador, cuida para não cortar o zíper junto, tá? Porque é interessante que tenha um pouquinho de sobra, porque você vai precisar colocar o cursor e com o zíper mais comprido fica mais fácil. Então já coloca o teu cursor e já deixa a tua necessaire virada desse jeito, tá? Com o avesso, coloca o teu cursor, deixa ele posicionado lá no meio do teu zíper para não atrapalhar na costura e cuida para as laterais do teu sintético ficarem bem alinhadinhas. E dos dois lados. Depois disso, você pode remover o excesso do zíper. Eu sempre dou uma queimada para garantir que esse zíper não vai desfiar. E aí, bora posicionar os nossos puxadores. Centraliza eles ali com o teu zíper, a parte que tá dobradinha virada para dentro. E aí é só passar uma costura prendendo todo mundo junto desse jeitinho aqui, ó. E agora você vai juntar essa parte aqui do canal do zíper com a base da tua necessaire, deixando todo mundo bem centralizado. Você vai fazer o fechamento dessa lateral com margem de 1 centímetro. E aí é só vir ou com um pedacinho do próprio forro, ou então com um pedaço de viés e dar acabamento. E esse processo você vai repetir nas duas laterais. Abre o teu zíper para facilitar a tua vida e agora vamos fazer o fechamento das caixinhas de leite, que são as nossas 4 laterais. E aí é basicamente fazer o encaixe das laterais, cuidando para esse acabamento aqui que já tá com o viés aplicado ficar virado para baixo, em direção ao fundo, à base da tua necessaire. E você vai ver que o molde vai encaixar perfeitamente, porque eu testei tudo bonitinho. Faz o fechamento dessas laterais com margem de 1 centímetro. Não esquece, as margens são de 1 centímetro, porque senão pode dar diferença no tamanho da tua necessaire e ela pode não caber lá dentro da frasqueira. E aí é só dar acabamento ou com o forro ou então com viés. E a tua necessaire box tá prontinha. E a última dica que eu quero dar é, se você for fazer ela no tecido, já separa bem os teus tecidos, passa eles muito bem, risca e corta os 3 de uma vez só. Cuidando com aquele detalhe da margem de costura, se você vai precisar fazer a emenda. E eu, Fernanda, prefiro fazer a estruturação em manta acrílica depois que o meu tecido já está cortado. Aí eu só posiciono em cima da minha manta, corto ela um pouquinho grosseiramente, levo isso pro ferro. Lembrando que eu sempre protejo, né? Sempre coloco aquele paninho por cima para poder passar. E aí eu passo uma costurinha de segurança em toda a volta antes de refilar o excesso da manta. Porque a resina da manta acrílica, a cola, é muito fraquinha e no manusear na costura da peça, ela costuma soltar e dar um trabalhão. Eu repito aquele processo que eu já mostrei pra vocês. Eu refilo o excesso da manta só na parte do zíper. O restante do tutorial é exatamente igual. Você vai vir com o teu zíper, lado principal dele virado pra baixo, vai posicionar as duas metades bem alinhadinhas ali com as bordas, passa uma costurinha de segurança,
Para garantir que vai ficar todo mundo preso e alinhadinho, aí vem com o teu forro direito com direito, costura com margem de 1/4 de polegada, desvira, abre bem as costuras, se quiser pode levar para o ferro para passar tudo bonitinho, e aí você vai passar uma costura em toda a volta prendendo forro, estruturador e o teu tecido. Coloca a tua etiqueta, já prepara os teus puxadores, que aqui eu fiz com um pedacinho de alça de algodão mesmo. Coloca o cursor do teu zíper, deixando ele centralizadinho aí na tua peça e cuidando do alinhamento ali do teu material. Aplica os puxadores centralizados com o zíper. Não esquece de fazer o fechamento aqui dessas duas laterais bem alinhadas e com margem de 1 centímetro. Aí abre o teu zíper, faz o fechamento das 4 caixinhas de leite com margem de 1 centímetro também e dá acabamento. Como deu pra ver, a costura dessa peça, tanto em sintético quanto em tecido, é igual. O que mudou ali é a parte da estruturação. E a tua necessaire box em tecido também tá pronta. E é isso, espero que você tenha gostado. Não esquece, deixa uma curtida e um comentário aqui no vídeo. Aproveita, já se inscreve aqui no canal que também tem muito conteúdo gratuito para você e te espero no meu grupo VIP. Beijos e bora costurar!